Olá! Já parou para pensar se a fórmula da riqueza já não estaria por aí, escrita e reescrita, em tempos e lugares totalmente diferentes? Boa pergunta. Hoje a gente vai investigar exatamente isso, sabe? Colocando lado a lado dois livros que prometem essa sabedoria financeira temporal. Quais são eles? De um lado, o clássico O Homem Mais Rico da Babilônia, do George S. Clason, com aquelas parábolas famosas da Mesopotâmia Antiga, Um super conhecido. e do outro, um mais recente, Mansa, do Camoldido. Esse é inspirado na figura lendária de Mansa Musa e no Império Mali. Aquele imperador que, dizem, tinha tipo metade do ouro do mundo. Nossa, que figura. E essa comparação, olha, foi uma sugestão ótima dos membros do nosso canal, viu? A gente agradece muito. Verdade, foi uma ótima dica. E usando como base uma análise bem detalhada do professor Júlio Facó, a nossa missão aqui é mergulhar fundo nos ensinamentos do Clason e do Geledo. Exato, a gente quer explorar as filosofias por trás de cada livro, né? Isso, caçar as semelhanças, as diferenças, aquelas coisas que saltam aos olhos, sabe? E tentar entender o que cada um oferece para quem busca prosperidade hoje em dia. Então, quem está ouvindo, se prepare para um passeio pelas ruas da Babilônia e pelas rotas comerciais do Mali. O objetivo é desenterrar esses princípios universais da riqueza. Mas com um olhar especial, né? Sim, um foco especial nas sacadas que Mansa traz e que, olha, parecem conversar diretamente com a nossa realidade atual. Vamos começar essa escavação? Bora lá. É interessante que os dois livros, eles partem do mesmo ponto, a insatisfação. Sabe? Como assim? Em Mansa, a gente tem o Farima, que é comerciante, tá vendo o negócio dele minguar, e o Dúmara, um artesão super talentoso, mas que tá estagnado, não sai do lugar. Entendi. Aquela sensação de esforço sem resultado. Exatamente. Eles trabalham duro, são honestos, mas sentem que a vida tá empacada, sabe? E tem a pressão da família nas costas. A angústia deles é quase palpável. Imagina. Aquelas perguntas, o que aconteceu comigo? Ou como é que eu vim parar aqui? Isso. Em Babilônia, a cena é bem parecida com Bansir e o Kobe. Eles também ficam se lamentando pelo trabalho árduo que não traz a recompensa que eles esperavam. E ficam olhando pro Árcade, né? O amigo de infância que ficou rico. Pois é. Quase com aquele sentimento de injustiça, como se o destino tivesse sido mais gentil com o Árcade e não com eles. É, essa comparação é inevitável às vezes. E aí que tá o primeiro grande insight que é comum aos dois. A percepção de que só trabalhar duro por si só não garante riqueza. Falta alguma coisa, né? Falta. Precisa de algo mais. Um conhecimento específico, um método para lidar com dinheiro. E essa constatação é que empurra os personagens a buscar ajuda. E essa busca leva eles a mentores, figuras que são essenciais nas duas histórias. Com certeza. No caso de Mansa, o Farima e o Dumara vão atrás do Kanuma. Eu acho a figura dele fascinante. Por quê? Porque ele é um ex-artesão que prosperou, chegou a aconselhar o tesouro do imperador, mas vive de um jeito confortável, sem ostentação vazia, sabe? A própria casa dele já é uma lição sobre viver bem com o necessário. Interessante. E ele também teve um mentor, né? O Mandiba. Exatamente. O Kanuma aprendeu com esse outro sábio, o Mandiba. É uma corrente de conhecimento. E na Babilônia, quem é o mentor? Lá a gente tem o jovem Arcade, que busca ativamente o segredo da riqueza com o Algamish, o emprestador de dinheiro. Mas ele não pede de graça, né? Não, o Arcade não pede atalho. Ele oferece trabalho duro em troca de sabedoria. E o Algamish vê valor em passar o conhecimento para alguém que está realmente disposto a aprender. Fica claro, então, que a mensagem inicial é essa: prosperidade não é acaso, é fruto de aprender e aplicar princípios. Exato. E o primeiro passo é buscar quem já sabe o caminho. Mas quais são esses princípios? Onde é que as filosofias do Guédou e do Clason se encontram e onde elas se afastam? Qual a primeira grande lição? Olha, o pilar número 1, que é absolutamente central nos dois livros, é a ideia de pagar-se primeiro. Ah, o famoso pague-se primeiro. Esse mesmo. Em Mansa, o Kanuma formaliza isso como a primeira lei dele. Sempre reserve uma parte do que você ganha.
É também o primeiro pilar da tríade de ouro que ele ensina. Prioridade. E quanto ele sugere reservar? A orientação é separar entre 10% e 20% de toda a renda. E o ponto-chave é, antes de qualquer outra coisa, é a prioridade máxima. 10 a 20%. Bem direto. E em Babilônia, como o Arcade trata disso? Lembro de uma história de semente da riqueza, algo assim. Exatamente essa. Em Babilônia, é a primeira solução do Arcade, que foi a grande lição que ele aprendeu com o Algamish. Conserve comigo uma parte de tudo que ganhasse, no mínimo 1/10, ou seja, 10%. A metáfora da semente que vai fazer a árvore da fortuna crescer. Isso. A primeira moeda guardada é essa semente. O princípio é idêntico nos dois. Priorizar a poupança e o investimento. Mansa, talvez numa roupagem mais sistemática, com lei e pilar, e sugere uma faixa um pouco maior, 10, 20%. Mas a essência é a mesma. Ok, entendi. Guardar é o começo. Mas e o desafio eterno de controlar os gastos? Aquela parte que dói um pouco no bolso e na vontade da gente. Ah, sim. Ambos atacam esse ponto de frente. O Konumi Mansa chama isso de segundo pilar da tríade. Disciplina. Disciplina. Faz sentido. É sobre cortar o supérfluo, o desnecessário, e fazer desse controle de gastos um hábito. Tem uma frase ótima no livro. Qual? Quando Farim hesita, sabe, achando que é sacrifício demais, o Konuma responde: o sacrifício de hoje é a liberdade de amanhã. A meta é ter uma vida frugal, mas que seja satisfatória, plena. Sacrifício hoje, liberdade amanhã. Nossa, forte isso. E o Arcade, lá na Babilônia? A abordagem dele é parecida. Muito parecida. É a segunda solução do Arcade: controlem seus gastos. O foco dele é ajudar a diferenciar as despesas que são realmente essenciais dos meros desejos, vontades passageiras. E qual a regra prática dele? O conselho é viver com, no máximo, 90% dos ganhos. Ele mesmo, sendo o homem mais rico, reconhece que até ele precisa impor limites aos próprios desejos. A convergência é total na necessidade de disciplina e domínio sobre os impulsos. Mansa só dá um nome explícito de disciplina como um pilar. Tá claro, guardamos uma parte, apertamos os cintos. E agora? O que a gente faz com essa reserva? Deixa debaixo do colchão, como diziam os antigos? Definitivamente não. Aí entra o terceiro elemento crucial: fazer o dinheiro trabalhar para você. Ou seja, investir. O famoso colocar o dinheiro para ralar. Exato. Em Mansa, a segunda lei de Kanuma é direta: controle seus gastos e invista o restante. O ouro que você guardou precisa gerar mais ouro. Ele até ilustra isso com a história do Hamza. O que ele fez? Usou os recursos que tinha para irrigar terras que eram áridas, mostrando o poder do reinvestimento produtivo, sabe? Fazer o dinheiro gerar mais valor. Entendi. E na Babilônia, como o Arcade ensina isso? Lembro de uma metáfora talvez um pouco datada, né? Você deve estar pensando na terceira solução. Multipliquem seus rendimentos. O Arcade diz que guardar é só o começo. A fortuna mesmo vem dos filhotes do dinheiro. Ah, a metáfora do escravo. Essa mesma. A metáfora que ele usa é que cada moeda economizada vira um escravo que trabalha para gerar mais. A história do Agar, o fabricante de escudos que reinvestiu os lucros, exemplifica isso. Então, apesar da linguagem diferente. Sim, a linguagem é diferente. Mansa fala em cultivo, irrigação, crescimento, enquanto Babilônia usa essa metáfora do escravo trabalhador. Mas a ideia central é a mesma: o poder dos juros compostos e do investimento ativo. Fazer o dinheiro gerar mais dinheiro. Entendido. Guardar, controlar, investir. Parece a base. Mas investir sempre tem risco, certo? Como esses sábios ensinam a proteger o patrimônio que está sendo construído? Essa parte me parece crucial, especialmente hoje em dia. Sem dúvida, e os dois dedicam muita atenção a isso. O Kanuma em Mansa é bem específico. A terceira lei dele é: busque aconselhamento apenas de especialistas. Faz todo sentido. Não dá para pedir dica de investimento para o padeiro, né? Exato. E o princípio 2 é: proteja o ouro de falsas promessas com segurança.
Ele mesmo conta histórias de como perdeu dinheiro ao confiar em gente sem expertise, tipo um criador de camelos para um negócio X, ou em promessas de minas de ouro que nem existiam. E ele introduz um conceito que parece muito moderno, a tal da margem de segurança, isso? Exatamente isso. É um conceito que ele aprendeu com o mentor dele, o Mandiba. Significa basicamente investir com um desconto, sabe? Uma proteção contra erros de avaliação ou imprevistos. Tipo, comprar algo que vale 100 por 80. Isso, ter essa folga. E não colocar dinheiro onde não se entende. Além disso, tem a quarta lei sobre proteger os ganhos e o princípio 4 sobre diversificar as fontes de renda no tempo certo. Ah, a diversificação clássica. Sim, ele ilustra com a história da Nandi, que perdeu tudo porque tinha uma única frota de navios. Mostra o perigo da concentração excessiva. E tem mais um ponto de Mansa que me chama a atenção por ser tão atual. A reserva de emergência. Isso não é tão comum em livros mais antigos, né? É verdade. E em Mansa é bem explícito. É o princípio 3 e a lei 5. O Kanuma recomenda ter o equivalente a 3 até 12 meses de despesas guardado. Para que exatamente? Para ter liquidez, esse dinheiro tem que estar num lugar seguro e de fácil acesso. Isso evita que a pessoa tenha que vender bons investimentos na hora errada, no prejuízo, só por causa de um aperto, uma emergência. É um conceito fundamental hoje. Com certeza. E na Babilônia, como o Arcade aborda essa proteção toda? A quarta solução dele é bem direta. Protejam seus tesouros contra a perda. Os conselhos são muito alinhados com os de Kanuma. Quais, por exemplo? Só invista onde o principal esteja seguro e possa ser recuperado. E sempre, sempre busque o conselho de quem realmente entende do assunto. O próprio Arcade conta o erro dele. Qual foi? Ele confiou num oleiro, o Asmur, para comprar joias. Um negócio totalmente fora da área de expertise do Asmur. Resultado? Perdeu dinheiro. A lição é clara, expertise importa, e muito. E tem outras histórias que reforçam isso, né? Como a do filho do Arcade, o Nômazir, que torra o dinheiro do pai em apostas e más companhias. Ou a do Matum, aconselhando Rodan sobre os riscos de emprestar dinheiro para o cunhado sem nenhuma garantia. Então a prudência, buscar especialistas, cuidado com promessas fáceis. Isso é universal. Totalmente. Mas é notável como Mansa estrutura essa proteção de forma mais detalhada, sabe? E introduz explicitamente conceitos como reserva de emergência e margem de segurança, que são super relevantes para a gente hoje. Além de proteger, construir riqueza leva tempo, né? Não acontece da noite para o dia, imagino. Como eles lidam com a paciência, aquela virtude que parece andar tão em falta ultimamente. Olha, em Mansa, a paciência não é só uma virtude, é o terceiro pilar da tríade de ouro. O Kanuma é taxativo. Riqueza que vem rápido demais, geralmente não dura. Ele usa exemplos para isso. Sim, ele usa metáforas lindas de árvores africanas, o baobás, que demora uns 8 a 10 anos para dar fruto, mas vive séculos, e a carité, que leva 20 ou 30 anos para começar a produzir, mas depois produz por mais de 200 anos. É uma visão de longo prazo, entende? Nossa, que imagens poderosas. E as leis do Kanuma também reforçam isso, certo? Com certeza. A Lei 5 diz que a fortuna sorri aos sábios e persistentes. O exemplo é o próprio Kanuma comprando terras na Baixa, durante uma crise. A Lei 6 crava: disciplina e paciência são a chave, não tem atalho. E a oportunidade. Tem que ter paciência, mas também saber agir. Exato. É a Lei 7. Prepare-se para aproveitar as oportunidades. A história do Demba é sobre isso. Ele usou a reserva de oportunidade que tinha construído para comprar terras muito baratas durante uma seca. É sobre estar pronto e ter calma para agir na hora certa. E Babilônia? Foca mais na ação imediata, talvez? Ou também valoriza a paciência? Babilônia valoriza o tempo e o estudo, claro, como a gente vê na trajetória inicial do Arcade. Mas as parábolas dão muita ênfase à ação no momento certo e aos perigos da procrastinação, de deixar passar. Tem alguma história específica sobre isso? Sim, a do mercador que hesitou em comprar um rebanho que estava barato e perdeu a oportunidade. A ideia ali é que a deusa da boa sorte favorece os homens de ação. Então, assim, os dois valorizam a paciência e a oportunidade. Mas com enfoques um pouco diferentes. Talvez Mansa dê um peso estrutural maior à paciência como um pilar, usando essas metáforas orgânicas de longo prazo,
enquanto Babilônia foca mais nas consequências de agir ou não agir na hora H. Entendi a nuance. E, finalmente, depois de construir, proteger a riqueza, ter paciência, qual o propósito disso tudo? Como entra a ideia de legado, de passar adiante o que se construiu? Aqui a gente tem um fechamento muito poderoso nos dois livros. Em Mansa, a nona e última lei é para mim uma das mais impactantes. Qual é? Educação financeira e generosidade são faces da mesma moeda. O Kanuma ensina que a prosperidade real vai muito além do ouro, do dinheiro em si. Está no impacto que você causa nos outros. Nossa, profundo isso. E ele diz que ensinar o que se aprendeu é o maior ato de generosidade e a melhor forma de construir um legado que dure de verdade. Isso ressoa muito forte. As histórias que ele conta para ilustrar isso. São ótimas, né? Como a do sábio Karim, que ensinou os filhos a gerenciar a fortuna antes de entregar para eles. Ou a da Sirima, que investiu na comunidade dela. Mostra essa visão da riqueza como uma ferramenta de transformação, não só pessoal, mas coletiva. Faz todo sentido. A riqueza não é um fim em si mesmo. Exatamente. O legado do Kanuma é a sabedoria que ele compartilhou e o ciclo se completa quando Farima e o Dumara, que aprenderam com ele e prosperaram, começam a ensinar outras pessoas. E em Babilônia, essa ideia de legado também aparece. Com certeza, é central também. O Arkady ensina os amigos e depois ensina a população toda a pedido do rei. O Calabacir ensina as leis do ouro para os homens dele. O Nomacir, filho do Arkady, só recebe herança depois de provar que aprendeu as lições financeiras. Ah, tem a história do Dabacir também, né? Sim, o Dabacir ensina como sair das dívidas e se planejar. O legado é claramente a transmissão desse conhecimento financeiro. Então, os dois concordam que a verdadeira riqueza inclui compartilhar o saber. Mas talvez Mansa conecte generosidade e educação financeira de forma mais explícita, como duas faces da mesma moeda, com essa ênfase no impacto na comunidade. Você acha? Eu diria que sim. Essa nona lei de Mansa oferece uma perspectiva muito interessante sobre o propósito final da riqueza, quase como se fosse uma responsabilidade social que vem junto com a prosperidade individual. É um ponto alto do livro, na minha opinião. É incrível notar como, apesar de virem de mundos tão distintos, né? O Império Mali, com a jornada do Farima e do Dumara, guiada pela estrutura clara do Kanuma. E do outro lado, as parábolas da antiga Babilônia. Exato. Apesar disso tudo, os princípios essenciais são ecos uns dos outros. É a mesma sabedoria no fundo. São sabedorias universais que atravessam o tempo e a cultura. Mas olha, não dá para negar que Mansa consegue apresentar esses conceitos de uma forma que talvez converse mais diretamente com o leitor de hoje, sabe? Como assim? A estrutura da Tríade de Ouro e das 9 leis funciona quase como um manual prático. É muito organizado, fácil de seguir. E os personagens? A gente se vê na angústia do Farima, nos medos do Dumara. A identificação é quase imediata. O que torna a jornada de aprendizado com Kanuma muito mais envolvente, eu acho. É menos abstrato do que algumas parábolas, talvez. Concordo plenamente. E aqueles conceitos como a reserva de emergência, bem definida, a margem de segurança, até os termômetros que o Kanuma ensina para avaliar parcerias, tudo isso parece feito sob medida para os desafios e para a linguagem financeira que a gente usa hoje. E aquela nona lei, nossa... Ligar educação financeira e generosidade dão um sentido muito mais profundo a todo o esforço de construir riqueza. Transcende o eu e vai para o nós, né? Exatamente. Fora que usar a figura quase mítica do Mansa Musa como pano de fundo é um diferencial e tanto. Traz uma perspectiva africana poderosa e que é pouco explorada nesse universo da literatura de finanças, que geralmente é muito eurocêntrica ou americana. Sem dúvida nenhuma. Mansa pega essa sabedoria ancestral, que é universal, e a embala de um jeito prático, inspirador e muito bem conectado a uma narrativa rica, envolvente. É, como o próprio autor Gedu sugere, um excelente mapa para quem busca não só enriquecer, mas entender o propósito disso tudo. Fica então a forte recomendação. Leiam Mansa, de Kamel Gedu, é uma maneira fantástica de absorver esses princípios atemporais, com uma história que prende e personagens que parecem gente como a gente. Com certeza. Claro, sem tirar o valor imenso de O Homem Mais Rico da Babilônia, que continua sendo um clássico fundamental.
Ler os dois, na verdade, oferece uma visão quase 3D, sabe? Uma visão estereoscópica. Gostei disso. Isso, um complementa o outro, reforçando a universalidade dessas ideias sob óticas culturais e narrativas diferentes. Vale muito a pena. Perfeito. E antes de fechar, a gente quer deixar um agradecimento super especial ao professor Júlio Facó. A análise dele foi a faísca para essa nossa exploração comparativa aqui. Verdade, muito obrigado, professor. E um muito obrigado também aos membros do nosso canal pela sugestão certeira do tema. A gente adora construir isso junto com quem nos acompanha. Com certeza. E para quem está nos ouvindo, o que mais chamou a atenção nessa comparação? Já conheciam os dois livros? Qual lição ficou martelando aí na cabeça? Comentem aqui embaixo, a gente quer muito saber o que vocês pensam. Isso aí. E se curtiram essa análise, considerem seguir o canal para não perder as próximas. Feedback, sugestões de temas, críticas construtivas, tudo é super bem-vindo para alimentar nossas futuras investigações. E para não perder o costume, a gente deixa uma provocação final, né? Sempre. Se a nona lei de Mansa está certa, e educação financeira e generosidade andam juntas, como podemos, cada um de nós no nosso dia a dia, praticar essa generosidade do conhecimento? Boa. Como a gente pode usar o que a gente aprende sobre finanças, sobre prosperidade, para ajudar a construir isso não só para nós mesmos, mas para quem está ao nosso redor, na nossa família, na nossa comunidade. Fica aí a reflexão. Ótima reflexão para levar para casa. Pensem nisso. Até a próxima. Até!